Tarde, Pitoli. Uma boa tarde para você, boa tarde para toda a sua equipe, também uma boa tarde para todos os patriotas, para os brasileiros do bem, para todos aqueles que amam o Brasil e têm uma confiança no presidente Bolsonaro. Nós tivemos um domingo maravilhoso, extraordinário, pelo Brasil afora, todo mundo compareceu às ruas, todo mundo sentiu o dever de estar nas ruas defendendo o país. Não é Bolsonaro, não é nenhum partido político, é a nossa nação que está em jogo. São direitos e garantias fundamentais que estão em jogo nesse momento. Queria, Pitoli, começar dizendo sobre isso, né? Porque ontem, no final da tarde, todos nós fomos surpreendidos com essa decisão absurda. Eu queria começar dizendo que essa decisão de impor a prisão domiciliar ao presidente Bolsonaro, além de polêmica, ilegal, ela precisa ser olhada com muito cuidado. Nós que defendemos a democracia, nós devemos nos preocupar quando medidas judiciais começam a parecer mais perseguição política do que justiça de fato. O presidente Bolsonaro é uma figura pública, com décadas de vida pública, tendo sido deputado federal por 7 mandatos e presidente da República, e ainda vou acrescentar 2 anos como vereador do Rio de Janeiro. Ele sempre esteve à disposição das autoridades. Não estamos falando de um cidadão comum tentando fugir da justiça. Estamos falando de alguém que sempre respondeu às acusações com toda a transparência e toda a tranquilidade e de consciência limpa. Impor prisão domiciliar a um ex-presidente da República sem uma condenação definitiva e sem provas claras de que ele represente risco à ordem pública levanta sérias dúvidas sobre o equilíbrio entre os poderes no Brasil. Há que se perguntar, estamos diante de uma aplicação correta da lei nesse momento ou de um uso político da justiça? Além disso, Pitoli, nós precisamos lembrar que milhões de brasileiros confiaram seu voto ao presidente Bolsonaro, a esse brilhante político. Tratar esse líder com tamanha severidade, enquanto outros envolvidos em escândalos graves seguem absolutamente livres, transmite a toda a população uma sensação de 2 pesos e 2 medidas. E isso mina sobremaneira a confiança da sociedade na imparcialidade do sistema judicial. É isso que nós estamos vendo. Isso desgasta demais, inclusive, a imagem do Poder Judiciário. E não se trata de colocar ninguém acima da lei, não. Mas também a gente não pode permitir que a lei seja usada como instrumento de vingança política, que é o que está acontecendo. Vingança política. Ou como uma forma de calar os adversários, assim como aconteceu na Venezuela, e todo mundo se lembra muito bem disso, o que o governo venezuelano fez para calar os seus adversários. A justiça ela tem que ser cega, Pitoli, cega, mas ela não pode, em hipótese nenhuma, ser seletiva. E é nosso dever, Pitoli, como cidadão e defensores da liberdade, a gente tem que continuar atento, cobrando transparência e respeito às garantias institucionais. Afinal de contas, para que serve o Supremo Tribunal Federal, se não fosse apenas e tão somente para guardar a Constituição? A democracia, gente, a democracia ela não se faz com urnas, ela se sustenta com uma justiça justa e com um equilíbrio institucional e com respeito às liberdades civis. E é exatamente isso que nós estamos vendo nesse momento. É essa afronta ao equilíbrio institucional e o desrespeito às liberdades do povo brasileiro que estão previstas na Constituição. E está aí o exemplo. Jair Messias Bolsonaro, uma pessoa que, eu posso até dizer, inofensiva à justiça, está aí pagando um preço caríssimo, de uma forma, por que não dizer, bestial. Coronel, Bogo está por aqui e tem uma pergunta para o senhor. Coronel Tadeu, bom dia, prazer falar com o senhor e ver a movimentação dos deputados, a sua movimentação aí de todos que estão enfrentando, isso nos encoraja e traz uma força para o brasileiro muito grande,
O brasileiro que estava acuado, quando vê essa articulação, essa movimentação, nos enche de esperança. Coronel, eu vi várias postagens aqui nas redes sociais que outros ministros do Supremo, né, não ficaram sabendo com antecedência ali, não aprovaram esse despacho, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes determinando a prisão, né, domiciliar, ainda que domiciliar é uma prisão do presidente Bolsonaro. E ao que tudo indica, o ministro Alexandre de Moraes, ele vai pro tudo ou nada, né? Ele vai rumo ali ao precipício, levando o Brasil junto com ele. A senhora acredita que há uma tendência de outros ministros largarem a mão por não concordarem com essa atitude aí kamikaze do ministro Alexandre de Moraes? Será que haverá ali um racha no Supremo para salvar o país? Eu não só acredito, Borgo, obrigado pela sua pergunta, um bom dia para você. Eu não só acredito, como eu espero que façam isso, dando uma demonstração clara de que a nossa Suprema Corte, ela não é tão imbecil como possa parecer, que ainda existe salvação dessa instituição, porque eu respeito demais o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça. Todas as instituições merecem o nosso respeito. Mas o que está faltando é um freio para determinadas situações, e essa é um caso típico, não é só essa. Esse é um caso bizarro, é um caso exponencial de colocar uma prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas não foi só essa decisão, não. Nós estamos vendo decisões bizarras já há muito tempo, e isso tem feito com que o Supremo Tribunal Federal tenha perdido completamente o eixo, né, e o respeito da população. Olha, Borgo, eu vou te dizer bem mais, acrescentando o que você falou, eu tenho que citar aqui, Borgo, não posso deixar de comentar, a omissão do Senado Federal em relação a tudo isso. O Senado Federal, que a gente sabe que tem uma função fundamental prevista na Constituição, que é a casa responsável por fiscalizar o judiciário, inclusive podendo julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal em casos de abuso de autoridade, mas o que a gente tem visto é esse silêncio aí ensurdecedor, mesmo diante das decisões que extrapolam claramente, Borgo, os limites constitucionais, e você é um operador do direito, você sabe muito bem disso, né? Como essa imposição da prisão do domiciliar a um ex-presidente sem base jurídica sólida, né? E o Senado não se move. A cobrança precisa ser feita urgentemente em cima dos senadores, né? Muitos senadores, acho que se esqueceram que foram eleitos para representar não só o Estado, mas também o povo brasileiro. E não para serem cúmplices de uma omissão institucional que está acontecendo. Isso é muito grave, Borgo, muito grave. Quando um poder começa a avançar sobre os outros e ninguém reage, o que está em risco é justamente o equilíbrio da nossa democracia. E todos nós queremos democracia. Nós não estamos aqui brincando de fazer política, não. A gente quer tranquilidade para o povo brasileiro. O Senado não pode, de jeito nenhum, continuar de braços cruzados como está. O Brasil precisa desses senadores que tenham coragem para fazer aquilo que precisa ser feito. Que eles respeitem a Constituição e façam valer os freios e contrapesos do nosso sistema, que eu acho, Borgo, ainda é republicano. Pelo menos eu, na minha função como político, né, eu tenho que exigir esse sistema que ele continue sendo um sistema republicano. E o povo está vendo tudo isso, viu, Borgo? Tem 54 senadores que o ano que vem vão ser escrutinados nas urnas. Se não fizerem aquilo que precisa ser feito, pelo menos eu vou fazer a minha parte. Eu vou escandalizar nome por nome desses covardes, porque esses sim são os covardes da nossa política brasileira e precisam ser banidos da nossa justiça, do poder legislativo a qualquer custo. Porque cada vez mais os brasileiros estão percebendo isso, que essa crise que nós vivemos hoje é exatamente o resultado da covardia de quem deveria proteger as instituições e hoje está se escondendo atrás de um cargo de senador.